Olá, irmãos. Esse é mais um vídeo da série contando 100 anos da história da Igreja de EP, e hoje o tema é sobre o dia da organização da Igreja, o dia 17 de abril de 1921. Bom, antes de mais nada, queria dizer que eu estou gravando esse vídeo no lugar do meu pai. Ele era o responsável, mas como Deus decidiu levá-lo antes, então eu estou emprestando um pouco a voz para gravar esse vídeo, mas todo o texto e toda a organização das informações foi ele e a tia Keila que acabaram fazendo. Mas, voltando especificamente ao tema, eu queria começar com um versículo que foi lido no primeiro sermão do dia da organização da igreja, né? Então, o versículo diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Esse versículo, que é lá de 2 Coríntios 10:4, junto também com o texto de Efésios 6, de 10 a 17, foram os textos que serviram de base para o reverendo Elias José Tavares. Naquele dia, a mensagem dele tinha o tema que era sobre a missão da igreja. Era fazer a igreja entender que a missão era uma só, fosse ela no sertão ou na cidade. E a missão era prosseguir baseado na palavra de Deus. O culto ele foi realizado na casa do seu Tertuliano Machado Coutinho, localizado nas terras dele, que hoje seria a Fazenda Marabá, né? Então, a sede da igreja, pode-se dizer, começou lá na casa do seu Tertuliano e começou como igreja presbiteriana independente de Três Coqueiros. Tá? Foi decidido que teria 3 pontos de pregação, né? Na Água dos Patos, na Fiqueira e no Ribeirão Bonito, que seria a Água do Atalho. O primeiro culto foi uma reunião bem longa, assim, né, para os padrões. Então, foi do meio-dia às 4 da tarde. E teve 6 pessoas fazendo profissão de fé, teve 7 crianças que foram batizadas, né? E também houve a eleição dos presbíteros e dos diáconos. Tá? Nesse dia foram eleitos o seu Luiz Duque Estrada, né, para presbítero, o seu Tertuliano Machado Coutinho e o seu Francisco Bertoldo Vieira. E como diácono foram eleitos o seu José Augusto Galvão e Antônio Pereira de Camargo. Tá? A igreja já começou bem grande, né, pelo que consta lá a data da igreja. Então a gente teve 74 membros no início da igreja e 113 crianças batizadas. E para a gente prestar uma homenagem para esses que são a nossa raiz, queria relembrar essas pessoas, até a relação delas com a igreja até hoje. Né? Então a gente teve o seu Francisco Bertoldo Vieira e a dona Maria Branca de Miranda, que eles eram os pais da dona Undina, então, portanto, bisavós da Roseli, da Rosane, da Lília, né? Então, relação com a igreja até hoje. O seu João Rufino Santana e a Rosalina de Arruda Santana, né, que também, além de serem bisavós da Roseli, da Rosane e da Lília, eles são os bisavós do Zé Ulisses, da tia Keila, meu trisavô, bisavô da Nejme, da Lelê, entre tantos outros membros da igreja que tem relação. Também o casal Alexandre Ribeiro Leite e Silvéria Maria de Arruda, que eles são ancestrais do Júlio César, da Julimeire, da Janimara, né? Também do seu Elias Arruda, da Neuza, então, outro dos fundadores. A dona Urminda de Santana Ribeiro, que era esposa do seu Arnolfo Ribeiro de Castro e avó do Edmur, do Clóvis, da Solange e da Sandra, lá de Nantes, né? Então, também um dos fundadores. O seu Eupídio Ribeiro de Castro e a dona Teresa de Miranda Castro, que o Eupídio também era irmão do seu Arnolfo, então tio-avô do Edmur, que comentei. O seu José Augusto Galvão e a dona Maria Santana, que são ancestrais da Ceile e da Celi, filhas da dona Maria Arruda, né? Também o filho deles, o seu Daniel Augusto Galvão, além do irmão Joaquim Galvão e a Maria Rita Galvão, e a família tinha relação também, uma das irmãs era a esposa do seu João Antônio Rodrigues, que dá nome
da escola, né, do grupo que a gente conhece. Bom, também entre os fundadores, o seu Tertuliano, que a gente comentou, o seu Tertuliano Machado Coutinho e a dona Brasilina Alves Moreira, eles, né, que são os ancestrais do seu Pércio, da Holanda, da Cacilda, da Sandra. Então, tem vários descendentes hoje na igreja. O seu Francisco Severiano de Almeida e a Ana Balduina de Almeida, que até são mais conhecidos como Chico Maria e Tia Sinhana, eles que foram responsáveis, por exemplo, pela criação da Tia Amélia, e são os avós do Nenzo, os bisavós do Sérgio, né? Então, também tem relação com a igreja até hoje, e o seu Chico Maria, que teve uma participação importante depois na fundação do município, né, de Epê. Também a família Rangel, o seu José Pereira Rangel, a Susana Nurbach Rangel, que são os pais do seu Henrique Rangel e também avós do seu Eliseu Rangel. Né? O seu José Pereira Rangel, pelo que consta, era uma pessoa bastante letrada, né? E que também teve uma participação importante quando o IEP se tornou distrito. Ele foi escolhido aí para ser o primeiro juiz de paz. Também a gente teve o seu Josué Tiburcio do Prado, que pelo que consta da história era o prático de medicina na época, né, que fazia os remédios, e que hoje tem alguns descendentes em Prudente. Também a família da Luísa Ribeiro Bessa e do Nicanor Ribeiro de Oliveira, né, que tem relação com a professora Evanice Bessa, lá de Pirapozinho. O seu Luiz Duque Estrada e a Ana Duque Estrada, o seu Luiz, que também foi presbítero e tinha sido presbítero na igreja de Ribeirão Claro, né? Eles têm parentesco com o presbítero Durval, que é da primeira igreja de Assis. Também teve o João Gonçalves Santana e a Maria Oliveira Santana, né? O seu João Gonçalves, ou mais conhecido como Jango, era irmão do seu Jonas Santana, tá? E também era irmão da dona Maria Santana, que é a avó da Nesme, que eu comentei anteriormente. Também a gente teve a Júlia de Almeida Ramos, né? E os filhos, né? Antônio de Almeida Prado, Joaquina Maria Vicência, a Ana Júlia de Almeida e a Josefina de Almeida Prado, né? A Josefina, que é a mãe da Vonice, né? Então a minha bisavó, que uma das fundadoras que eu tive o prazer de conhecer, a Júlia, que é a minha trisavó, é a mãe da avó Zéfra, que a gente costumava chamar, ela que foi uma das que ajudou também na fundação de EP, e o Antônio de Almeida Prado, que é até um dos fundadores da cidade, também tem o nome da escola Antônio de Almeida Prado. Além deles, a gente tem o seu Antônio Luiz da Silva e a Mariana Honória, que são pais do Silas e, portanto, avós da Miltes, da Meire, da Miriam, do Mário, né? Então, do Silas Júnior, né? De toda a família, né? O seu José Lourenço de Barros e a Maria da Conceição Becker, que são ancestrais do seu Lazinho Barros, né? Que foi regente do coral da igreja lá pela década de 40. Né? Além deles, a gente tem outros membros listados lá, mas que a gente não conhece tanto a descendência hoje, então até seria interessante para a gente conhecer um pouco mais da história da igreja. Mas a gente teve membros que a gente conseguiu saber que vieram de Dourados, de Conceição do Monte Alegre, de Porangaba, de várias regiões de Platina, né? De várias regiões que foram importantes para a criação da primeira igreja presbiteriana de Epê, né? Então, eu queria passar um pouco sobre esse dia, mas o principal, mais do que falar das pessoas, dessas que foram fundadoras, que são a nossa raiz, é lembrar do sermão que o pastor falou, que é sobre a missão da igreja. Esses irmãos se juntaram por uma missão, que era prosseguir na palavra de Deus. E que essa missão continue viva
hoje na igreja, independente até se da igreja da igreja de EP localizada em EP ou da igreja de EP como eu, fora de EP, que nós possamos continuar então firmes na palavra de Deus. Um abraço, irmãos, que Deus abençoe a todos.